Há dias em que você acorda e já sente o coração apertado, como se o mundo inteiro tivesse decidido se voltar contra você. Pessoas que você ama parecem distantes. Palavras simples viram flechas. Situações que antes eram fáceis agora parecem muros. E por dentro, você sente um desgaste que ninguém vê, mas que Deus conhece profundamente. Quando você se sente pressionado de todos os lados, algo dentro de você começa a questionar. Até quando, Senhor? Por que tudo parece tão pesado assim? E é justamente nesses momentos que o inimigo tenta implantar mentiras, dizendo que você está sozinho, que sua força acabou, que Deus não está mais te ouvindo. Mas isso não é verdade. A palavra declara: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Salmo 27, 1. Mesmo quando tudo ao redor parece escuro, Deus continua sendo sua luz. Mesmo quando você se sente pequeno, Ele continua sendo sua salvação. Há dias em que você carrega feridas invisíveis, dores que ninguém percebe, ataques que não vêm apenas de fora, mas de dentro da sua mente. Nesses dias, você precisa lembrar que Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. 2 Timóteo 1:7. Isso significa que mesmo no meio do caos, você tem uma força que não nasce de você, mas do próprio Espírito Santo. Você não está lutando sozinho. Não está enfrentando a tempestade sem cobertura. Você está cercado pela presença daquele que nunca perdeu uma batalha. Às vezes o ataque vem através de palavras injustas. Outras vezes, através de atitudes frias, de portas que se fecham, de pessoas que parecem agir como inimigas, mesmo quando você não fez nada para merecer. E isso dói. Mas Jesus ensinou uma verdade difícil, porém poderosa. Ame os que o odeiam, abençoe quem o amaldiçoa. Lucas 6:27. Não porque você é fraco, mas porque essa é a forma de Deus te proteger por dentro. Amar e perdoar não te expõe, te fortalece. Você vence não revidando, mas permanecendo alinhado ao coração de Cristo. Hoje, enquanto você escuta esta palavra, Deus está te chamando para respirar fundo, para lembrar que Ele te vê, que Ele te guarda, que Ele luta por você. Ele conhece cada batalha silenciosa, cada lágrima escondida, cada pensamento que você tenta organizar dentro de si. Nada do que está acontecendo é surpresa para Deus. Ele está aqui, agora, sustentando você. Há dias em que o ataque não vem de longe. Ele vem de perto, de pessoas que você ama, de ambientes onde você deveria estar seguro, de situações que parecem injustas demais para serem verdade. E nessas horas, o coração se pergunta: por que isso está acontecendo comigo? Mas Deus vê, Deus sabe, Deus entra em batalhas que você nem consegue descrever. A palavra diz em 2 Timóteo 1:7 que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Isso significa que, mesmo quando você se sente cercado, Deus não colocou dentro de você um coração fraco. Ele colocou força, Ele colocou ousadia, Ele colocou domínio próprio para que você não seja engolido pelo caos ao redor. Quando você se sente emocionalmente atacado, espiritualmente cansado ou ferido por palavras que nunca deveriam ter sido ditas, Deus te lembra. A sua identidade não muda por causa da opinião de outros. Você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa responder cada crítica. Você não precisa lutar com armas humanas. Deus te chama para confiar nele quando tudo parece ruir. Às vezes, o ataque é uma tentativa do inimigo de te distrair, te fazer desistir, te fazer abandonar seu propósito. Mas se existe ataque, existe promessa. Se existe oposição, existe destino. E é exatamente por isso que Deus te fortalece antes que você perceba. Ele te dá paz quando esperavam que você quebrasse, amor quando querem que você odeie, coragem quando tentam te intimidar. E quando você escolhe responder com o caráter de Cristo, algo no céu se move.
O ataque perde força, o inimigo perde terreno, e você se torna ainda mais inabalável. Você não está sendo destruído, está sendo moldado. Você não está sendo vencido, está sendo fortalecido. Você não está sendo abandonado, está sendo defendido pelo próprio Deus. Ele está contigo. Ele luta por você. E nada poderá calar aquilo que ele começou dentro do seu coração. Diga baixinho, mas com fé: Senhor, renova meu espírito. Tira de mim o medo. Dá-me poder, amor e equilíbrio. Há dias em que não é apenas a pressão espiritual que pesa sobre você, mas também pessoas, palavras e atitudes que ferem profundamente. Às vezes, a dor mais pesada não vem de estranhos, mas de quem você confiava, de quem você amava, de quem você nunca imaginou que se levantaria contra você. E é justamente nesses momentos que o coração se pergunta: Senhor, até quando? Como continuar? Jesus conheceu esse tipo de dor. Ele foi rejeitado, traído, ridicularizado, ferido por aqueles que deveria poder chamar de irmãos. E ainda assim, ele nos deixou um ensinamento que confronta o coração, cura a alma e nos liberta do ciclo de feridas. Amem os seus inimigos, façam bem aos que os odeiam. Lucas 6, 27. Esse versículo não é uma cobrança, é um convite à liberdade. Porque quando você revida no mesmo nível, você se prende. Quando você deseja o mal de volta, seu coração se contamina. Quando você tenta se defender sozinho, você se desgasta. Mas quando você entrega a dor para Deus, quando escolhe responder com graça, quando decide manter o coração puro, mesmo cercado de impurezas, então você se torna inalcançável para o inimigo. O ataque pode vir, mas não encontra lugar para se alojar. A injustiça pode vir, mas não consegue paralisar você. A maldade pode tocar a porta, mas não encontra abertura dentro de você. E talvez você esteja passando exatamente por isso hoje, sendo mal interpretado, sendo alvo de fofocas e mentiras, sendo perseguido no trabalho, sendo ferido dentro da própria casa, sendo tratado de forma injusta. Deus vê tudo. Nada escapa aos olhos daquele que não pisa a cana quebrada, nem apaga o pavio que fumega. Ele te diz agora: eu sou o seu defensor. Eu lutarei por você. Apenas permaneça fiel. Muitas vezes, a maior vitória não é quando Deus remove o ataque, mas quando Ele fortalece você por dentro, a ponto de o ataque já não te dominar mais. E isso acontece quando você decide não permitir que o comportamento dos outros molde o seu coração. Você não é o que disseram. Você não é o que fizeram. Você não é a injustiça que sofreu. Você é aquilo que Deus afirma a seu respeito. E Ele te chama de forte, guardado e sustentado. Quando você escolhe a postura de Cristo em meio ao ataque, o céu luta ao seu favor. Quando você escolhe não retribuir o mal com o mal, você sai da guerra natural e entra na guerra espiritual, onde Deus vence por você. E é isso que Ele está fazendo agora, fortalecendo você por dentro, curando o que ninguém viu, limpando aquilo que te feriu e te lembrando que você não está sozinho. Nunca esteve. Há dias em que a batalha não é apenas ao redor, é dentro de você. Dias em que palavras ferem mais do que deveriam, atitudes te machucam e você sente como se algo estivesse tentando perfurar sua paz, sua identidade e até sua fé. Nessas horas, você não precisa se explicar para todos, nem tentar provar o seu valor. Você precisa se lembrar de quem já pagou o preço por você. A palavra diz: pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53:5. Isso significa que aquilo que tentam colocar sobre você, culpa, vergonha, dúvida, acusação, não tem autoridade para ficar, porque Jesus já levou tudo. Quando você se sente atacado por dentro, o inimigo tenta fazer você acreditar que está sozinho, mas ele sempre mente. Quando você sente que sua alma está pesada,
Deus não te vê como fraco. Ele te vê como filho. Quando o medo tenta te paralisar, Deus não te abandona. Ele te segura pela mão direita. Há uma restauração acontecendo mesmo quando você não percebe. Deus está te defendendo em áreas que você nem sabe que foram ameaçadas. Ele está te curando em camadas que você nunca conseguiria tocar sozinho. Ele está te levantando de dores que você não sabe colocar em palavras. Você não precisa entender tudo, sentir tudo ou consertar tudo. Você só precisa descansar na verdade que permanece. Nada que o inimigo tenta contra você será maior do que aquilo que Deus já decretou a seu favor. Quando a dor vier, apresente ela a Deus. Quando o cansaço vier, se deite nos braços do Pai. Quando a confusão vier, lembre-se de que Cristo é sua luz. Quando o ataque vier, declare: eu sou curado, eu sou protegido, eu sou amparado, eu sou defendido. Você não é o que disseram. Você não é o que você sentiu. Você não é o que tentaram fazer com você. Você é aquilo que Deus coloca sobre a sua vida. E Ele chama você de sarado, guardado, restaurado e amado. Se o ataque tenta te ferir, a graça te cura. Se o ataque tenta te derrubar, a mão de Deus te levanta. Se o ataque tenta confundir sua mente, a paz de Cristo te envolve. Se o ataque tenta te paralisar, o Espírito Santo sopra vida nova sobre você. E no fim, você perceberá: nada foi capaz de te destruir, porque Deus nunca deixou você enfrentar isso sozinho. Há dias em que a alma parece cansada de lutar. Dias em que você olha ao redor e percebe que as batalhas não estão apenas fora. Elas tentam se instalar dentro de você. O medo sussurra, a dúvida tenta se infiltrar. E a sensação de estar cercado aperta o peito. Mas é exatamente nesse ponto que Deus se levanta como seu escudo, seu socorro e sua fortaleza. O ataque não significa derrota. Ele significa que há algo em você que ameaça o reino das trevas. Há uma luz que o inimigo gostaria de apagar. Há um propósito que ele não quer que você veja. Há uma vitória que ele tenta impedir, mas não vai conseguir. A palavra declara: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53:5. Isso significa que toda acusação lançada contra você já encontrou resposta na cruz. Não há flecha que ultrapasse o sacrifício de Cristo. Não há ferida que ele não possa restaurar. Não há pressão que ele não possa aliviar. Não há escuridão que consiga permanecer onde a luz dele entra. Quando você se sente atacado por todos os lados, Deus não manda apenas consolo. Ele manda reforço espiritual. Assim como Davi orou: contende, Senhor, com aqueles que contendem comigo. Salmo 35:1. Você pode descansar sabendo que a batalha não é apenas sua, é dele. Você não luta sozinho. Você não chora sozinho. Você não tenta sozinho. Você não avança sozinho. O Senhor vai à frente, cura por dentro e silencia o caos ao redor. E quando tudo parece tarde demais, Ele sussurra ao seu espírito: eu ainda estou aqui. E porque Ele está aqui, você permanece de pé. E porque Ele está aqui, você não vai ser destruído. E porque Ele está aqui, você verá vitória, onde antes via ameaça. Ore assim comigo: Senhor meu Deus, eu me apresento diante de Ti agora, reconhecendo que sozinho eu não posso vencer. Há momentos em que as lutas apertam, as vozes contrárias se levantam, os ataques parecem vir de todos os lados. Mas é justamente nesses momentos que eu declaro: Tu és a minha fortaleza, o meu escudo e o meu defensor. Pai, toma o controle de tudo aquilo que tenta me abalar. Que toda seta inflamável do inimigo seja apagada pelo Teu poder. Que toda palavra contrária seja quebrada. Que toda injustiça seja desfeita pelas Tuas mãos. Eu coloco diante de Ti tudo o que pesa sobre mim. As guerras internas, as pressões externas, as acusações, os medos e as batalhas invisíveis que ninguém vê, mas que o Senhor conhece profundamente.
Senhor, fortalece o meu espírito. Renova minhas forças como as da águia. Dá-me coragem para continuar quando tudo em mim quer parar. Dá-me paz para descansar em Ti, mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário. Dá-me discernimento para não revidar com o mal, mas responder com sabedoria, equilíbrio e firmeza. Que o Teu Espírito Santo seja meu consolo, minha luz e meu guia em cada passo deste dia. Eu te peço, Senhor, luta por mim. Assim como está escrito, estende o Teu braço poderoso, ergue o Teu escudo ao meu redor, protege o meu coração, minha mente, minha casa, minha família e tudo o que o Senhor colocou em minhas mãos. Onde houver acusação, coloca a Tua justiça. Onde houver medo, derrama o Teu amor. Onde houver angústia, libera a Tua paz, que excede todo o entendimento. Eu declaro que nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Declaro que o mal não prevalecerá. Declaro que, mesmo que 1000 caiam ao meu lado e 10.000 à minha direita, eu permanecerei firme, porque o Senhor é comigo. Tu és o Deus que me levanta, me sustenta e me guarda em todos os meus caminhos. Obrigada, Senhor, porque a batalha nunca foi só minha, ela é Tua. E porque é Tua, a vitória já está garantida. Em nome de Jesus. Amém. Se esta oração falou com você, declare amém nos comentários e compartilhe para alcançar mais vidas. Não saia sem se inscrever. Vamos caminhar juntos em fé todos os dias.